Queridos irmãos e irmãs, algumas reflexões sobre a liturgia, de modo especial sobre o evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus vai para o outro lado do mar da Galileia, uma grande multidão vai ao encontro dele, mas a multidão vai ao encontro de Jesus por quê? Por causa do que ele realizava a favor dos doentes, ou seja, eles vão atrás de milagre, coisas extraordinárias. Quando Jesus olha para a multidão, apesar de que eles estavam ali não para ouvir o que ele tinha para dizer, mas estavam ali por causa dos milagres, mesmo assim Jesus tem compaixão. E vê que eles estão com fome. E aí ele olha para o Filipe e diz assim: Filipe, aonde nós vamos comprar comida para esse povo todo? O Filipe diz assim: olha, nem 200 moedas seria suficiente para nós comprarmos pão para dar um pedacinho para cada um. E aí, o André, irmão do Pedro, chega com o menino, e esse menino tinha 5 pães e 2 peixes. Mas o André mesmo diz: mas o que são 5 pães para tanta gente? Jesus manda as pessoas se sentarem, faz a sua oração de ação de graças e manda distribuir os pães. As 5.000 pessoas são alimentadas e ainda sobra 12 cestos com os restos. Então, queridos e queridas, diante da necessidade de alimento e diante de qualquer necessidade que nós temos, Deus sempre espera a nossa contribuição. Deus, Ele é especialista em contas de multiplicação. Jesus sempre faz a graça da multiplicação. Multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes. Só que quando a gente estudou, ainda lá nas primeiras séries, as contas de multiplicação, nós aprendemos que qualquer número multiplicado por 0 é 0. Ou seja, Deus, Ele está disposto a multiplicar, mas para que a graça de Deus aconteça e Ele possa multiplicar, é preciso que a gente ofereça alguma coisa para que Ele possa multiplicar. Aquele menino poderia dizer: não, esse aqui são os meus pãezinhos, é a minha merenda que eu ganhei de casa quando eu saí. Mas o que ele faz? Ele coloca à disposição. E aí sim, eram 5.000 homens. Jesus multiplicou para 5.000 pessoas aqueles 5 pães que ele tinha. Ou seja, a multiplicação Deus vai estar sempre disposto a realizar, mas o quanto nós estamos dispostos a colocar à disposição para que o Senhor multiplique na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs. Então vejam, Deus espera a nossa participação. A nossa participação é insignificante. O que eu posso fazer diante dessa realidade, desse sofrimento, dessa fome? Bom, se o que eu posso oferecer é muito pouco, os 5 pães do menino também era muito pouco para mudar toda a situação. Mas Deus realizou o milagre baseado naquela oferta daquele menino que soube oferecer do que ele tinha. Nós podemos até não ter muito, mas quando nós sabemos partilhar, seja as necessidades físicas e básicas da nossa vida social, humana, seja também daquilo que nós temos da oração, da espiritualidade, da palavra que ilumina a nossa vida. Então tudo que nós colocarmos a serviço, Deus pode multiplicar. Como hoje de manhã eu propunha que cada um também colocasse a sua manifestação contrária ao aborto. Ah, mas o que é a minha postagem? A tua postagem pode se somar de tantas outras e se multiplicar e chegar ao coração de muitas pessoas. Então, é o nosso pouco que Deus espera para multiplicar.
Se vocês levarem e guardem isso, queridos e queridas, de que Deus sabe e gosta de multiplicar, vocês vão entender muitas passagens bíblicas. Como, por exemplo, aquela passagem que Jesus conta a parábola de um patrão que deu 10 talentos para um, 5 para outro e 1 para o outro. Aquele que tinha ganhado mais talentos multiplicou pelo dobro. Aquele que tinha ganhado 5 multiplicou pelo dobro. O outro que tinha ganhado um só enterrou porque ficou com medo. Ou seja, ele não ofereceu nada. E aí a gente fica surpreso quando Jesus conta na parábola que o patrão mandou tirar aquilo que era daquele que tinha só um e entregar para aquele que tinha 10. Por quê? Porque aquilo que ele tinha, aquele 1 talento que ele recebeu também não lhe pertencia. Foi Deus que deu. Portanto, aquilo que Deus nos dá, nós devemos colocar à disposição para que Deus multiplique também para os nossos irmãos e irmãs. Então prestem atenção nisso, nas passagens bíblicas que vocês lerem, principalmente do Evangelho, vejam como Jesus trabalha com a questão da multiplicação. Se nós colocamos alguma coisa, Ele multiplica para nós e para aqueles para quem se destinam as nossas atitudes. Mas eu quero terminar fazendo uma reflexão para nós também. No versículo 15, o último versículo desse Evangelho, diz assim: depois que o povo foi alimentado e começou a dizer que Jesus era verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, quando Jesus notou que eles estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Ou seja, Jesus estava fazendo aquilo que é próprio dele, ser pastor, cuidar do seu rebanho e alimentar o seu rebanho. Quando quiseram associar com ele o poder, Jesus se afasta, porque o poder não faz pastoral. O poder não gera conversão. A autoridade não muda a vida das pessoas. O que muda, o que realmente faz sentido, é quando a pastoral, quando a espiritualidade, quando uma vivência de fé acolhe, abraça e leva as pessoas a entenderem o verdadeiro sentido. E por isso, queridos e queridas, quando nas nossas pastorais, nas nossas coordenações, na nossa vida de igreja, seja no padre, seja nas pastorais, seja nos movimentos, se alguém acaba se deixando levar pelo espírito de liderança e não pelo espírito de servo, se alguém começa a buscar o poder de ser autoridade e não o serviço que é próprio do cristão, aquilo que Jesus nos ensinou no lava-pés, ali é o começo do fim. É onde a comunidade começa a desandar, é onde o grupo começa a ir por água abaixo, é onde o movimento começa a enfraquecer, e é ali que muitas e muitas experiências religiosas foram a fim. Terminaram, porque entrou o espírito do poder. Então, Jesus está mostrando o que nós devemos fazer. Quando alguém começa a reconhecer que nós somos poderosos, é hora da gente se retirar, sair de perto, porque a gente já não está sendo mais servo. A gente está começando a ser autoritário, a gente está começando a ser liderança, e não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós sejamos servos e pastores, que a gente cuide daqueles que Ele colocou na nossa vida, com amor, com zelo, e não com poder e autoridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.